acompanhando aqui a palavra dos deputados que me antecederam, que fizeram algumas homenagens, eu queria inverter um pouco aqui a minha partilha com todos e antecipar uma homenagem que amanhã, no dia 13 de julho, o Brasil comemora os 21 anos de implementação da lei que foi mais copiada no Brasil, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Uma lei que proporcionou ao Brasil a oportunidade de olhar para o adolescente, para a criança e adolescente, com um olhar diferente, um olhar daquela criança, daquele jovem, com desenvolvimento. Ao longo desses 20 anos, muitas barreiras, muitos desafios foram enfrentados, e a maior delas, com certeza, é a cultura implementada e deixada na história pelo antigo Código de Menores. E essa cultura ainda predominante na sociedade brasileira faz com que a grande maioria dos brasileiros, sem compreender a profundidade dessa lei, entenda de alguma forma que essa lei veio para prejudicar, mas sobretudo para passar a mão na cabeça de jovens e adolescentes. Muito pelo contrário, uma lei que nos seus mais de 200 artigos, cerca de mais de 270 artigos, apenas 1/3 delas fala do direito da criança e adolescente. Os outros 2/3 da lei discrimina, detalha e apresenta e fala dos deveres e apresenta propostas e soluções a serem implementadas na sociedade brasileira, como o dever da família, da sociedade, né, e dos órgãos constituídos. Sobretudo, o que falta hoje é os governantes, nós parlamentares, prefeitos, governadores e o governo federal, a criação de programas que venham de fato atender essa parcela da sociedade que clama por oportunidades, oportunidade de lazer, oportunidade de cultura, oportunidade de educação, uma educação de qualidade. Grandes programas do legado do nosso ex-presidente Lula vem crescendo no nosso Brasil, e eu acredito que a presidente Lula, a presidente Dilma, vem com muita competência implementando um novo ritmo no Brasil para fazer com que as nossas crianças e adolescentes tenham seus direitos não só preservados, mas garantidos, e as oportunidades nessas áreas possam vir a ampliar no nosso Brasil. E é exatamente nesse período que nós estamos vivendo em Minas Gerais, com o tema da educação, que me preocupa, porque nós estamos vendo a greve dos professores já passando mais de 30 dias, e o governo até o momento não identificando a greve como um fator de direito dos professores e abrindo daquilo que a gente entende como direito dos trabalhadores da área da educação, uma negociação concreta com essa a pauta. E eu arriscaria dizer, né, deputado Rogério Correia, que exatamente uma coisa simples, o direito do trabalhador da educação reivindicando aquilo que está na lei, que é o piso nacional salarial. Então, uma reivindicação justa, uma reivindicação de direito, uma reivindicação que toda a categoria, em todos os cantos do Estado, se mobilizam nessa greve. E ontem eu tive a oportunidade de participar de várias reuniões, várias negociações com a liderança do governo, com a disposição de tentar criar uma comissão que pudesse negociar, mas infelizmente a falta de disposição concreta do governo em apresentar uma proposta que viesse atender a demanda real dos trabalhadores da educação, infelizmente nós não conseguimos encontrar esse consenso, e a assembleia que nós vamos ter aqui amanhã dos professores irá confirmar essa manifestação em todo o Estado, da importância. E eu queria aqui, usando do espaço de divulgação da Assembleia, tanto no site da Assembleia como na TV Assembleia, que percorre todo o Estado de Minas Gerais, conclamar não só os educadores da educação, os profissionais da rede de educação, mas também as famílias, as comunidades em torno das escolas, para que compreendam esse movimento importante que os professores em todo o Estado estão fazendo. Um movimento de mobilização, um movimento de conscientização, um movimento em que pretende não só discutir o piso salarial, mas também o plano de carga e salário dos professores, mas como também discutir a efetiva implementação de um programa de educação que venha atender, como eu dizia anteriormente, a demanda das crianças e adolescentes do nosso Estado de Minas Gerais. Então, um tema que a cada momento, sobretudo neste momento que os parlamentos
municipais, estaduais e a nível federal se preparam para entrar em recesso. Minas Gerais passa por um momento em que o tema da educação é tema forte, é tema ímpar de discussão, para que a gente possa, na data de amanhã, olhar para esses 21 anos do Estatuto da Criança e Adolescente e dizer que, dentre vários problemas que precisam ser resolvidos na área da segurança, do direito à moradia, do direito à saúde, tudo aquilo que a gente tem que garantir para o desenvolvimento da nossa criança, a questão da educação é ponto primordial a ser avaliado e a ser aprofundado no Estado de Minas Gerais. Concedo a parte ao deputado Rogério Correia. Deputado Ulisses, eu queria, em primeiro lugar, parabenizá-lo mais uma vez por Vossa Excelência ter essa compreensão que tem da necessidade do fortalecimento da educação pública no Brasil, especialmente em Minas Gerais. E a educação está realmente precisando de apoio, de ajuda, eu diria até de socorro. Eu queria fazer coro ao que Vossa Excelência já colocou, e realmente ontem nós buscamos, estamos tentando até hoje, reuniões com os membros do governo, da base do governo, para ver uma alternativa, senhores deputados, deputado Ulisses. Porque essa semana seria, em tese, a última semana de trabalho nosso esse semestre, antes do recesso. Não é uma posição só minha, o deputado Ulisses acabou de dizer isso, e é o pensamento do nosso bloco Minas Sem Censura. Não é justo que a Assembleia Legislativa saia de recesso e permaneçam os alunos aos milhões sem aula em Minas Gerais. Não é justo que o IPSENG não esteja funcionando, que os hospitais estejam trabalhando com escala mínima porque falta funcionário e porque também há movimento grevista. Não é justo que a Polícia Civil ela permaneça fazendo apenas 50% de atendimento e as pessoas prejudicadas. Mas principalmente não é justo que milhões de alunos fiquem sem aula e a Assembleia Legislativa simplesmente tire o recesso e não seja solidária a que os professores reivindicam e que é legal, que é o seu piso salarial. Eu julgo que nós temos que estar solidários a isso. Quero reconhecer o esforço que tem feito o deputado Luiz Humberto, deputado Mauri Torres, os deputados da liderança da base do governo. Mas nós ontem sentamos com o representante do governo que vieram aqui apenas para comunicar que o governo não negocia. E hoje, deputado Ulisses, publicaram no Minas Gerais um edital de concurso. Ontem disseram o tempo inteiro que não podem negociar o piso salarial com os professores e não negociam o piso, deputado, por quê? Segundo eles, o que existe é que não foi publicado o acórdão. Mas se o acórdão do piso não foi publicado, como é que o governo pode publicar um edital de concurso com salário de subsídio, se ele está esperando a publicação do acórdão? Também anunciou que vai cortar ponto dos professores em greve, que vai anunciar hoje às 16 horas, mas sem os sindicatos que estão em greve. Então, professores, funcionários da saúde, polícia civil, não podem participar da reunião de anunciar. Ou seja, há uma declaração de guerra do governo em relação aos professores, os quais ele não quer pagar o piso. Eu julgo que nós temos que ser solidários a esses professores, os nossos mestres, que estão nas escolas com tanto sacrifício, recebendo R$ 369 de salário base na educação. Então eu queria apenas congratular com você nos colocou e deixar esse apelo ao governo. Ou muda a concepção, ou realmente nós não podemos permitir que se massacre os professores e que a gente simplesmente saia de recesso, deixando esse quadro no Estado de Minas. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado. A parte do deputado Pompilho. Deputado Ulisses, obrigado, parabenizar Vossa Excelência pela oportunidade, pronunciamento. Realmente, a luta dos educadores, dos trabalhadores do nosso Estado, que estão em greve, merece toda a nossa atenção e preocupação. Tenho certeza que a maioria dos deputados dessa casa, todos os deputados dessa casa, têm essa preocupação e querem ver a solução o mais rápido possível, que é a negociação. Eu ouvi hoje, na hora do almoço, a entrevista da Beatriz Cerqueira, coordenadora do Sindiúti, na Rádio Itatiaia. E depois da entrevista da Beatriz, o jornalista da Rádio Itatiaia
ele mesmo fez um apelo emocionado ao governador Antônio Anastasia para negociar. O deputado Ulisses, o jornalista da Rádio Itatiaia, durante o Jornal da Itatiaia, fez um apelo emocionado, não falando apenas dos educadores que estão aí angustiados com essa falta de negociação, mas de toda a comunidade, os pais, as mães, as crianças. Falou até das pessoas que têm van, que trabalham levando criança para a escola, que estão aí há um mês sem poder trabalhar, sem receber. Essas duas intervenções, o deputado Pompilho e o deputado Rogério Correia, me fazem refletir e registrar aqui o reconhecimento, a disposição dos líderes dessa casa em buscar, tentar um diálogo aprofundado na tentativa de negociar, tanto o deputado Luiz Humberto como Mauri Torres, assim como eu vejo também pela competência, pela capacidade do governador Anastasia, como professor que é, eu não tenho dúvida da disposição dele em abrir esse diálogo. Agora, há um equívoco ou algum descompasso na coordenação dos rumos do governo. Porque, além dessa questão dos professores, deputado Pompilho, eu me lembro, eu estive agora de manhã visitando o deputado federal e secretário de Desenvolvimento, Pilac Pinto, e discutindo com ele um programa que a Copasa, desde 2007, se propôs a implementar na cidade de Itajubá, onde eu nasci e moro em Itajubá, sobre as barragens, para que a gente possa, de alguma forma, amenizar as consequências das enchentes que a cidade, ao longo da história, sofreu várias vezes, e na situação que estamos hoje, a perspectiva de passarmos por outra enchente, tão grande quanto as anteriores, é muito grande. E a Copasa, naquele momento, propôs uns barramentos de forma rápida, sem discussão com a sociedade, sobretudo com as comunidades que iam ter que ser transferidas daquela localidade. Isso foi anunciado nas vésperas da eleição e até hoje nada foi implementado. E a minha preocupação de anteceder, de prevenir essa discussão foi exatamente a segunda vez que eu vou no secretário para que a gente aprofunde esse problema. Hoje a Copasa tem um novo projeto para ser implementado, mas a comunidade na cidade não está sabendo, os órgãos competentes na cidade não acompanham isso. Essa é a forma como o governo atua. Pode até ter boas intenções, mas tem que dialogar, tem que negociar, tem que levar isso para a sociedade. Então nós temos esse problema dos professores, eu estou trazendo esse outro problema das enchentes. Tive uma ótima abertura do deputado Pilac Pinto, a disposição dele em aprofundar esse debate, a nossa disposição em ajudar o diálogo com a comunidade, assim como estou vendo, nós tivemos agora na Comissão de Fiscalização Financeira, tramitou o projeto de lei 2109, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias, sobretudo da área de segurança, de policiais militares, policiais civis, bombeiros, os agentes penitenciários. E me assusta que uma emenda, eu quero aqui parabenizar o deputado Sargento Rodrigues, apresentou emenda nas comissões, não aprovou, não teve acordo com o governo, a emenda que acrescenta, além dessas categorias, o auxiliar executivo da Defesa Social, os assistentes executivos de Defesa Social e os analistas executivos de Defesa Social. O governo não compreendeu e não compreende a importância de também colocar essa categoria nesse processo de reajuste, nessa proposta do governo. Então, a gente vê em alguma parte do governo, dos líderes do governo aqui nessa casa, a disposição de negociar, mas na prática, concretamente, o governo não apresenta propostas para nenhuma dessas categorias, propostas que de fato mudem a realidade dessa categoria num todo. Não podemos pegar uma parte de uma categoria, propor um reajuste a elas e deixar, por mínimo que seja, outra parte sem esse reajuste. Então registro aqui com indignação a luta desses trabalhadores da área da segurança, que trabalham nas penitenciárias em todo o estado, que também merecem e com todo o direito estão aí reivindicando parte desse reajuste que desse projeto de lei 2109 tramita nessa casa. Está aqui o deputado Sargento Rodrigues, que lutou, batalhou, tem batalhado por essa causa, e a gente tem rodado o estado, muita cobrança, com justiça. A categoria cobra que o governo tenha essa sensibilidade. Assim como os líderes dessa casa têm mostrado a sensibilidade, a disposição do diálogo, encontrar um consenso na questão das greves que está acontecendo, que a gente encontre na área da educação a mesma disposição, na área da segurança a mesma disposição, para que a gente possa avançar nessa casa, que é o que nós mais aqui queremos, todos os deputados, situação de oposição, independente de que lado está. A gente quer ver essa casa andando e produzindo cada dia mais
a serviço do bem comum, a serviço do nosso ministro. Muito obrigado, presidente.